capítulo 6. Marcos capítulo 6. E a gente vai lendo aqui para trazer aquela palavra que Deus quer colocar no seu coração. Está em Marcos capítulo 6, versículo 45. Que o Senhor possa te alimentar a tua alma, a tua vida, tua família. Talvez você está aí agora preocupado com alguma situação. Mas eu queria pregar outra coisa hoje, falar outra coisa, mas o Senhor me leva para esse texto. Estou colocando aqui o óculos para ficar melhor. Chega a idade e já ficando com a vista meio cansada. Mas está em Marcos capítulo 6, versículos 45 em diante. Que vai nos dizer assim: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem ao barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, ao lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois se despediu dos discípulos. Jesus subiu um monte a fim de orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu os discípulos que estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles já de madrugada, entre as 3 e 6 horas. Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Olha aí que situação, não é? Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. E Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram um barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda a região, começaram a trazer os doentes em camas e levaram para o lugar que sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Aleluia. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Eu estava aqui meditando nesse texto, falando sobre tempestades, sobre situações adversas que passamos. E separei aqui 3 situações, 3 tempestades que o cristão pode passar, parecido com esta experiência dos discípulos. A tempestade da vida que nós mesmos atraímos, são tempestades provocadas por nós mesmos. Como assim, missionária Milka? Olha, Jonas recebeu uma ordem de Deus direta para que ele fosse até Nínive, uma cidade que era conhecida como uma cidade imponente, importante, poderosa, mas era perversa e não estava fazendo aquilo que Deus queria. E a ordem de Deus era para que Jonas fosse lá levar uma mensagem. Mas Jonas desobedeceu a Deus e tomou outro rumo. Foi para Tarsis, desobedecendo a ordem de Deus imperativa em sua vida. Há um perigo grande quando você deixamos de atender à vontade do Pai, quando Ele manda, nos ordena, nos dá um compromisso para que façamos a sua vontade e a gente toma outro rumo. Foi assim que aconteceu com Jonas. O Senhor, Deus, manda ele ir a Nínive porque lá era necessário uma palavra de arrependimento, uma palavra de voltar ao seu compromisso com Deus, de se arrepender das suas coisas que andavam fazendo que desagradava a Deus. No entanto, Jonas se atemorizou e resolveu mudar de caminho.
Não foi atender a voz de Deus, pelo contrário, ele foi fazer a vontade dele, porque estava com medo. Então essa é uma tempestade que é provocada por nós mesmos que atraímos certas tempestades. Porque se Jonas tivesse obedecido a Deus, tivesse ido a Tarsis, ao invés de ter ido, tivesse ido a Nínive, ao invés de ter ido para Tarsis, que foi onde ele colocou no seu coração, ele não teria passado o que passou. Jonas acabou dentro de um navio, quando ele comprou a sua passagem, para mudar de caminho, indo para Tarsis, ao invés de Nínive, e teve uma grande tempestade, ele adormecido, e via aquele tumulto, o povo ali jogando as coisas no mar, para ver se conseguia não entrar em pique aquele barco, mas Jonas entendeu, me jogue ao mar. E os homens gritaram, o que é que tu fizestes? E ele disse, me joguem ao mar, porque, vamos dizer assim, na linguagem mais popular, o problema todo sou eu. E quando jogaram Jonas no mar, Jonas entendeu que a tempestade que ele mesmo atraiu veio através da sua desobediência à ordem do Todo-Poderoso. Ao invés de ir para Nínive, ele com medo, né? Porque era uma cidade importante, poderosa, mas era perversa. E precisava obedecer a Deus, precisava entender a vontade de Deus, mas ele temeu e fugiu. Foi para outro lugar. É muito perigoso quando o Senhor nos dá uma ordem. Alguns exemplos nós temos de pessoas que Deus não confirma um relacionamento, que Deus não confirma uma mudança de cidade, que Deus não confirma uma ida a outro país. E essa pessoa mete a cara e diz que nada, eu que tomo conta da minha vida, vou fazer como eu quero. Deus não se mete em casamento, Deus não vai se meter nessas coisas, é aí que você se engana. Tem gente até que diz que Deus não está em negócio nenhum. Eu costumo dizer que se Deus não está no negócio que eu estou fazendo, se Deus não está no compromisso que eu estou assumindo, se Deus não está, aleluia, não está na vontade dele, aleluia, o querer dele para mim não serve. E essa tempestade que Jonas atraiu foi pela desobediência. E quem desobedece à vontade de Deus não vai fugir da cobrança, porque Deus vai cobrar. Jonas foi preciso entrar num peixe grande, e daí o peixe o vomitou para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Tem tempestade que põe à prova a nossa fé. Tempestade que passamos como essa que acabei de ler, aqui em Marcos capítulo 6, que mostra a situação ali dos discípulos remando contra o vento contrário. Não conseguiam sair do perigo e Jesus estava os observando de longe. Mas a Bíblia diz aqui bem claro que a situação para os discípulos que eles precisavam passar era uma situação para eles entenderem que, independente do que eles estavam passando, Jesus estava observando eles. A Bíblia diz que Jesus observava de longe aquele vento contrário vindo sobre a vida dos discípulos que estavam cansados de remar, insistindo num caminho independente da dificuldade. E quando era já de madrugada, 3 e às 6 horas por aí, Jesus foi andando em cima das águas e passou adiante daqueles que estavam apavorados. E viram Jesus andando por cima das águas e começaram a se assustar achando que era um fantasma. Olha, talvez você escutou uma voz dentro do teu quarto quando você estava orando. Talvez você ouviu uma voz no carro enquanto você dirigia. Talvez você ouviu uma voz, a voz de Deus dizendo, ei, não entre aí não, viu? Eu não estou neste lugar, eu não tenho pacto com aquele que não tem pacto comigo, que não tem negócio comigo, que não tem compromisso comigo, com a palavra. E você teima, entra, quebra a sua cara e entende que era melhor ter obedecido a Deus. E ali os discípulos estavam, Jesus passa à frente do barco
E interessante, quando Jesus passa à frente do barco, que eles estão apavorados, Jesus diz, ei, coragem, sou eu, não tenham medo. Ou seja, homens de pouca fé. Quando Jesus subiu no barco com eles, a coisa ficou diferente. Sabe por quê? Enquanto Jesus não está dentro do barco, meu filho, a tempestade e o vento é contrário mesmo. Mas Jesus entrou no barco e quando Jesus entrou no barco, mesmo eles apavorados, aleluia, mas a palavra diz que o vento se acalmou. Há situações que é necessário Jesus entrar no barco. Talvez você tomou um rumo com um barco sozinho, achando que o seu estudo, o seu conhecimento, a sua renda, a sua influência vai conseguir resolver a situação. Mas escuta, se Jesus não estiver no barco, não vai dar certo. O vento contrário só vai se acalmar quando Jesus entrar no teu barco, tomar as rédeas da situação. Oh, glória! Teve outra situação também referente à tempestade, que mostra uma guerra, uma tempestade na vida espiritual. Jesus estava no barco, mas ainda assim tinha tempestade. A Bíblia diz, humanamente falando, Jesus estava com os discípulos no barco, descansando, e o barco começou uma grande tempestade. Jesus estava lá. E tempestade, eu estava vendo aqui algumas relações de tempestade. Existe tempestade de granizo, de chuva, com raios, fortes ventos. Existem tempestades que são de areia. Existe tempestade com redemoinho. Existe tempestade de ambas formas, de vários tipos. Mas a tempestade na minha vida, na tua vida, meu irmão, é necessário entender e aceitar e olhar e ter certeza de que Deus está no controle de tudo. Agora, é claro que as nossas escolhas refletirão em nossos destinos. A tempestade vem. Você quer entender a tempestade? Então use o discernimento. Para qual propósito e qual direção o Senhor quer te guiar? Por que Ele permitiu você entrar na tempestade? E a Bíblia diz que Jesus estava no barco. Olha, na primeira parte, que falei agora há pouco, foi uma tempestade que Jonas atraiu para a sua vida. É a tempestade que nós mesmos atraímos por desobedecer à voz de Deus. Tem a tempestade em que começa a insistência, você continua remando, o vento é o contrário, mas Jesus está observando tudo, que a tua persistência vai fazer você vencer. E tem essa tempestade que acabei de falar. Jesus está no barco, mas ainda assim a tempestade acha que pode mais do que Deus. Ei, a Bíblia diz que Jesus em carne estava lá com os discípulos, todo mundo apavorado por causa do vento, com medo do barco ir a pique. Jesus estava tranquilo na polpa do barco dormindo. E os discípulos, mestre, mestre, não se te dá que morramos, nós vamos morrer, o barco vai afundar. E Jesus tranquilamente se levanta, dá uma ordem, ele repreende o vento e o mar, e eles lhe obedecem. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu vou entender aqui que mesmo Jesus estando no barco, mesmo alguém pensando que ia a pique, mesmo alguém achando que ia se acabar tudo, porque a Bíblia diz que encheu o barco de água, mas ele estava lá dentro do barco e repreendeu os ventos. Ei,
Deixa o vento vir, se for tempestade de areia, se for de granizo, se for redemoinho, se for com raio, sem raio, se for perseguição, se for alguém tocando no teu chamado, deixa a tempestade se levantar, porque aquele que dá ordem, aquele que repreende o vento, repreende o mar, está dentro do teu barco. Eu estava aqui hoje pensando cá comigo, eu disse, mas Jesus, quando a gente pensa que a luta já está dando uma trégua, aí ela vem com toda a fúria. O Senhor diz, fala das 3 tempestades possíveis que é necessário o cristão passar. Fala que independente de todas elas, eu estou no controle. Cuidado com as escolhas, pois as escolhas de hoje vão refletir no teu destino de amanhã. O hoje pertence a mim e a você, a gente está vivendo, mas o amanhã pertence a Deus. E é necessário que você use o discernimento, como já falei, o seu entendimento, toda a experiência que Deus já te deu para que você possa superar. Que você possa vencer, entender qual é a direção de Deus para a sua vida. Talvez você esteja pensando assim, missionária Milka, a senhora não sabe o que é que eu estou passando, a senhora não sabe o que é que eu estou vivendo, a senhora não sabe que guerra eu estou passando, mas eu quero te dizer, independente dos momentos difíceis, da tempestade que se levantou, olha que quem está na tempestade, ele está vendo lá de dentro para fora. Mas aquele que permitiu você entrar na tempestade, ele tem solução para este problema. Não, missionária Milka, minha situação não tem jeito, minha situação não tem saída. Tem sim. Preste bem atenção. O Senhor está trabalhando na tua vida. Talvez você esteja fazendo uma situação que está na Bíblia bem claro. Um homem que construiu a sua casa, cavou bem profundo, lançou os alicerces sobre a rocha. E ao chegar uma inundação, bateu violentamente contra aquela casa, mas não foi capaz de movê-la do lugar. Diferentemente de uma pessoa que cava e coloca a sua casa na areia, não está na rocha, não tem um alicerce. Aí quando vem uma torrente, vem a fúria violenta contra ela, não suporta. Vem a desgraça sobre aquela casa que foi montada na areia. Lucas 6, 47 e 49. Aprenda a confiar em Deus. Aquele que está na rocha, ele suporta vento, ele suporta tempestade, ele suporta a fúria do mar. Aquele que está no Senhor, ele suporta as adversidades. Não é fácil. Jesus, quando disse, não tenha medo, homens de pouca fé, ele estava querendo dizer que é isso? Vocês não servem a um Deus. Vocês não conhecem o Deus da salvação. Vocês não sabem os milagres que eu já fiz. A multiplicação de pães que ninguém entende. Aleluia. Mas é bem verdade que toda situação de tempestade tem um propósito. Tem um depois. Eles estavam indo para pregar, eles estavam indo a um caminho, em uma outra tempestade, em uma outra situação, que tinham que atravessar a tempestade para do outro lado encontrar com um gadareno que precisava ser liberto dos demônios que o aterrorizava e acabava com a paz de uma cidade. Talvez você está ouvindo agora a voz do Senhor. E eu quero te dizer, tem tempestade que é trazida através da desobediência. Tem tempestade que é trazida através da falta de fé, do medo. É uma provação permitida por Deus. Tem tempestade que vem através da vida do crente, que deve ser separada, diferenciada. Mas uma coisa é certa, ele tem a ciência, a certeza de que Jesus está com ele no barco. Talvez você esteja se sentindo assim.
Missionária Milka, eu estou passando por algo que só Deus. Eu gosto quando eu escuto essa frase. Eu estou passando por algo que só Deus. Porque só Deus mesmo, irmão, pode mudar a situação. Em tradução no conhecido Aurélio, né? Ou indo aí para o Google, você vai ver que a palavra tempestade significa perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a uma chuva forte, ao granizo, ao vento, aos trovões, raios ou nevascas. Tempestade de neve. É importante notar que até as tempestades da vida podem trazer consequências graves. Mas o interessante é que você entenda qual é a direção que o Senhor te deu. Porque independente do vento, independente da situação, olha, a tempestade não escolhe se você tem uma classe social boa, se tem uma vida financeira boa, se a tua moral é boa, errada, certa, não. Ela vem atingindo tudo que está na sua frente. Mas aquele que está firmado na rocha, aquele que tem Jesus no seu barco, aquele que entende o trabalhar de Deus, aquele que sabe que tem um chamado com Deus, ele não fica apavorado. Levante a tua cabeça, porque independente do vento contrário, o Senhor está contigo e está te dizendo nesta tarde que Ele é a tua calmaria. Ele vai trazer calmaria para a tua história. Essa tempestade vai passar. Aleluia. E você vai se alegrar. Você vai dizer, eu e a minha casa louvaremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, o Deus da minha salvação. Essa tempestade é um vento, aleluia, é uma poeira, talvez uma nuvem de areia tentando te deixar confuso. Mas o Senhor te diz nesta tarde, eu vou dar ordem. E só Ele pode dar ordem, repreender o vento, o mar. Só Ele pode repreender uma tempestade de areia, de granizo, qualquer que seja. Só Ele pode dar ordem aos trovões, aos raios e dizer, ei, até aqui não mais adiante. O Senhor Jesus está contigo no teu barco. Talvez você está assustado. Jesus tem falado com você, você está parecendo que está ouvindo palavras diferenciadas, está com medo, pensando que é voz da sua mente, fruto da sua imaginação, mas eu quero te dizer, Jesus está contigo no barco e está te dizendo, eu vou te trazer a calmaria. Canta comigo e se alegra. Esta foi a palavra de Deus para o meu e o teu coração. Coragem.